2 Crônicas 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai, Asa, tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque, em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais Ben-Reio, Obadias, Acarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos. 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades-armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens, por famílias, era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000. O líder Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam ao rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo Judá. 2 Crônicas 18. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois, para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade, ou não? Eles responderam: sim, pois Deus entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor, a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor: com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade, e serás vitorioso,
pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade, ou não? Ele respondeu: Ataquem, e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam que assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu, usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Pois, quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate. Fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, até a tarde. E, ao pôr do sol, ele morreu. 2 Crônicas 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Josafá morava em Jerusalém, e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor,
o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça nem parcialidade nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor, caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim, e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Ebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil, e os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem, e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente.